Bem, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Para nós é muito importante. Sabemos que a medicina do trabalho cada vez vem progredindo, avançando, tendo um reconhecimento dentro da uma especialidade de muita força e representatividade, tanto na parte na questão individual como coletiva. E a presença de todos vocês aqui só fortalece e reforça esse caminho que estamos indo. Bem, hoje estamos na nossa terceira reunião científica da PANT. Temos um tema importante para o momento, que é o Programa de Vacinação de Empresas. E para avançarmos aí dentro e cumprirmos os horários, eu vou chamar a doutora Heloísa Garcia Giambertino, que é uma conhecida de longa data, onde fomos colegas durante nossa juventude. Tenho muito prazer de estar com ela aqui ao meu lado, é uma referência para mim e muito orgulho de trabalharmos juntos. Então, a Heloísa é pediatra, é coordenadora do Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe e de Imunobiológicos do HT. É coordenadora do Serviço de Epidemiologia dos Hospitais Pequeno Príncipe e Trabalhador. E presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, IFBIM, da Regional Paraná. Doutora Heloísa, por favor, a doutora Heloísa vai coordenar essa mesa, que terão dois profissionais de alto calibre que vão fazer parte do nosso dia hoje. Fica à vontade, doutora Heloísa, para se sentir melhor. Obrigada, bom dia a todos. Paulo Zé já é amigo de infância, né? Paulo é só de infância mesmo, os pais eram amigos também. Coincidentemente, a gente se encontrou também na atividade profissional. Então, eu queria agradecer em nome da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunizações da Regional Paraná, estar aqui com vocês, tentar contribuir, mas a gente já está com dois super palestrantes aqui, especialistas, então a gente vai aprender muito com eles também. Então, primeiro nós vamos ouvir o Dr. Lúcio Razera Neto, pneumologista da Clínica Pulmonar Curitiba e também médico pneumologista da Renault. Eu vou já apresentar os dois colegas, só para agilizar, e depois nós ouviremos a doutora Fernanda Scarpinello, infectologista também da Clínica Pulmonar Curitiba, e o Dr. Lúcio, que vai começar, nós vamos fazer um momento primeiro do Dr. Lúcio, depois a gente faz um coffee break, e daí a gente vai ouvir a doutora Fernanda. Então, o Dr. Lúcio vai falar agora, nesse primeiro momento, de vacinação contra a pneumonia em empresas, e depois a gente vai ter também HPV com a doutora Fernanda e gripe, novamente com o Dr. Lúcio. Você vai falar as duas agora? Ele vai falar as duas agora, então vamos só corrigir aqui. Ele vai falar sobre vacinação contra a pneumonia e contra a gripe, agora. E depois fazemos o intervalo das 10 às 10h30 e a doutora Fernanda irá falar sobre a vacinação contra a HPV. Tá? Então vamos começar. Bom dia. Bem, inicialmente, meu agradecimento ao Paulo pela oportunidade. É muito bom estar entre amigos aqui, o Dr. Júlio, a doutora Lívia, da Renault. E eu vou tentar então passar um pouquinho do que eu pude estudar, da minha experiência, embora não seja da área da infectologia em especial, mas o cotidiano nos fez, tem que estudar um pouquinho sobre isso. E a gente nota que realmente a vacinação, ela de fato, talvez seja uma das únicas formas que a gente tem de mudar a história de tantas doenças que ceifam tantas vidas ao longo de tantos anos. Então vamos lá. Deixa eu ver. Assim, minha declaração de conflito de interesses, conforme as normas do Conselho Federal, então esse evento é patrocinado pela Pfizer. Eu não tenho interesse em conflitos nenhum, que é o mais importante. Como a doutora Luísa falou, então, eu sou um dos sócios do Curitiba, que é uma clínica voltada à medicina respiratória, e lá também nós temos um serviço de vacina, além do ambulatório de combate ao tabagismo. Esse é o programa que a gente
tem o NAT, o Núcleo da Neonatologista, que a gente consegue realmente fazer um trabalho bem bacana com a ajuda da nossa psicóloga, dos outros colegas, porque também a gente entende que como as vacinas, a prevenção, o combate ao tabagismo é uma forma realmente de atuação bastante importante para a nossa população. Pacientes jovens, né, que realmente têm muito mais problema, são aqueles que têm maior impacto sobre a vida e de uma maneira geral, né, mais doenças. Bem, o meu terceiro conflito de interesse, que é bastante importante, esse aqui foi o último slide que eu coloquei ontem, foi uma recomendação não. O Jornal Europeu, ele manda semanalmente alguns highlights deles, assim. E a informação que consta nesse aqui é que atualmente morrem aqui 2.600 crianças por pneumonia todos os dias. 2.600 todos os dias no mundo. Então, assim, naturalmente a maioria são de países mais pobres que o nosso. E claro que eu acredito que apenas as campanhas de vacinação realmente vão poder fazer grande diferença, né? As vacinas, elas são mais baratas que os antibióticos, a aplicação é muito mais rápida e chega em locais que muitas vezes o antibiótico não chega. Então, realmente, esse é o meu maior conflito de interesse aqui. Eu realmente quero isso no fundo do meu coração, que esse setor é muito. A gente vive num mundo voltado a interesses muito fortes, mas que também tem o seu lado positivo, né? Bem, tudo começou com esse cidadão aqui, que foi um médico inglês, né, no final do século XVIII, início do século XIX, que poucos têm essa capacidade, né, de observar como as coisas acontecem. Então, o Dr. Edward Jenner, ele era um médico de família e observou que aquelas pessoas que tinham contato com bovinos que tinham sinais de varíola, quando tinham a varíola mesmo na sua forma humana, as pessoas não morriam, não ficavam gravemente doentes. Ele achou aquilo bastante interessante e começou a inocular de uma maneira bem rudimentar a secreção purulenta das úlceras que a varíola formava em machucados daquelas pessoas que eram saudáveis. E fez isso inclusive com o filho dele. Você veja que era tudo corajoso, né? E realmente viram que essas pessoas não ficavam doentes como aquelas pessoas que nunca tinham nenhum contato. Então, se pudesse dar a paternidade das vacinas a alguém, analisando a história, talvez esse fosse o pai do que a gente hoje é conhecido, do que hoje é conhecido como vacina. Então, muito bem. Eu vou falar um pouquinho então sobre a vacinação contra a gripe e depois um pouquinho sobre a vacina contra a pneumonia. Bem, lembrando que a gripe, então, realmente as cepas mais comuns atualmente que causam as maiores epidemias, elas são, então, a influenza A e a influenza B, e as suas variantes que causaram, né, a gripe aviária, depois aquele caso na China. Então, mas esses realmente são as duas principais, né? Lembrando que a gripe, o vírus da gripe, ela tem duas proteínas na sua cápsula, que é a neurabilidade e a hemaglutina, que é o que define a cepa da própria vacina. Então, a H1N1 é a hemaglutina tipo 1 e a neurabilidade tipo 1 também, que é o que define, só tipo de curiosidade. Bom, esse slide, o objetivo dele foi o seguinte: a gente está entrando na semana 21, né, Fê? A epidemiologia, ela se baseia, ela numera as semanas assim por uma questão de organização. Se nós pegarmos aqui de uma maneira geral, na semana 22 até a semana 31 é onde há o pico de gripe, que é exatamente o que nós estamos conversando agora. Por isso que as vacinas da gripe, elas sempre devem ser feitas no final do mês de abril, início do mês de maio, que é justamente quando está começando isso. Claro que quanto antes for feito, melhor. Né? O problema é que as vacinas da gripe levam aproximadamente 6 meses para serem produzidas. Então, 6 meses, a conta fecha muito perto aqui da 18ª, da 13ª, da 15ª semana. Então, assim que as indústrias conseguem fazer com que a vacina fique pronta, o ideal é que já não fique demorando e se faça logo.
Bem, a outra informação importante é assim, apesar do pico de incidência ser nesse meio tempo, vale a pena prolongar o tempo de vacinação em toda a temporada do gripe. Então a gente fala assim, chega lá em agosto, não, mas agora já passou, não vou vacinar. A gripe, ela na verdade nunca vai embora. Ela está sempre presente ao longo de todo o ano. No verão, a gente vê gripe, só que muito bom, então vale a pena fazer a vacina em todo o ano enquanto ela estiver disponível. Bom, em 2013, o termo SRAG, a gente chama assim de síndrome respiratória aguda grave, que é o que realmente, a gente se manifesta dessa forma, porque o que realmente faz diferença. Então, vocês observam o seguinte, nós tivemos então em 2013 36 mil casos, né, e desses 4.300 óbitos aproximadamente. Ou seja, não é pouco, né, levando-se em conta que é uma doença de circulação nacional em todos os locais da Nova Sul. Vocês observem que desses 4.000 óbitos aproximadamente, 35% não tinha fator de risco. Né? E a idade, né, baixa, ou seja, 33% de 10 a 14 anos e o resto entre 40 e 59 anos. É claro que a gente sabe que a gripe ela é pior nos extremos de idade, né? Então abaixo dos 2 anos e acima dos 65. Agora, o que acontece é que você veja a conspiração, né? Se prioriza a vacinação dos extremos, e aí não se vacina quem está no meio. Começou a morrer quem está no meio. Então não adianta vacinar todo mundo mesmo. Não adianta. Em 2014, nós tivemos 5.278 casos de síndrome respiratória aguda grave e 13% de óbitos. E mais uma vez, vocês vejam, né? 50% dos casos tinham comorbidades, assim, e o vírus principal, 57%, foi o H3N2. Bom, adiante, eu chamei a atenção para essa cepa em especial, porque existe uma característica bastante importante chamada drift vacinal. O que é isso aqui? É justamente a mutação que existe de um ano para o outro, e é isso que é feito a atualização das vacinas. Então, é feita uma análise das cepas circulantes, se atualiza a vacina e aí se aplica no ano seguinte. Quanto maior a chance, quanto melhor o trabalho realizado entre dessa pesquisa e a produção vacinal, obviamente, maior o sucesso. Isso, a princípio, quando a gente estuda os artigos sobre isso, é bem feitinho, acreditando, né, no que é relatado. Bem, a ideia, então, é que haja uma indução de anticorpos justamente contra aquelas proteínas, né, na cápsula viral. Sabe-se que, de fato, a capacidade de imitação é muito importante. O que houve em 2009 com o vírus H1N1 não foi exatamente uma mutação do vírus, mas foi a inserção de uma nova cepa. Então, as pandemias virais, elas são causadas por inserções de novas cepas. E aí, nós não estávamos preparados e realmente a quantidade de casos, né, a quantidade de mortes, infelizmente, foi bastante alta. O H1N1 ainda é circulante. As vacinas que nós tomamos agora, elas incluem a cepa H1N1 ainda. Bem, a ideia, além de evitar naturalmente as mortes, é justamente fazer com que o tempo de recuperação desses pacientes também seja menor e naturalmente os sintomas sejam mais brandos. Por isso que começa a se considerar cada vez mais a vacinação das empresas. Porque se a gente considerar o tempo de perda laborativa dos dias, né, de ausência, os custos começam a se tornar inviáveis. Então, veja bem, se a gente vacina um paciente e ele fica 2, 3 dias doente, é muito melhor do que perder 10 dias em casa. Então, por aí já se torna bastante importante e necessário. Outra característica que nos chama bastante atenção é o que a gente chama de herd immunity, que é a vacinação, que é a imunização em rebanho. Então, você toma a vacina e indiretamente, todos aqueles que estão ao seu redor tornam-se, em partes, imunizados
porque você poderia ser, teoricamente, um vetor de infecção. Isso é muito comum em crianças, nas escolas que são muito próximas, né? Um pega a outra, passa a mão na boca, toca o olho. Então, aquela criança imunizada, que teoricamente poderia ser vetor, protege as outras crianças também. Né? Quantas e quantas empresas em que as pessoas, na verdade, vivem em rebanho também, né? Grandes escritórios que sentam muito próximos, muitos deles com janelas fechadas, para funcionário ligado, realmente as pessoas passam de uma para outra doença sem a menor dúvida. Outro hábito que é bastante interessante, isso gerou inclusive uma polêmica que eu infelizmente causei. A minha esposa é funcionária de um banco, e na época da gripe eu falei, para de dar beijo em todo mundo quando chega de manhã, porque isso é mania, né? Chega a dar beijinho, bom dia, beijinho, bom dia, eu falei, para com isso. Né? Orienta as pessoas lá que ok, é um hábito que nós brasileiros temos, mas é um hábito saudável, especialmente em épocas de gripe. Né? Então, aperta a mão e passa álcool gel depois. Então, essa foi a desculpa, né? E, bom, eu sei que isso chegou realmente. Eu tive a oportunidade, inclusive, de atender a gerente dela e eu expliquei, né? Ela questionou as coisas, mas eu falei, pois é, mas é verdade. Então, são pequenos cuidados que a gente realmente tem que ter. E, de fato, tiveram uma reunião lá e combinaram. Então, foi combinado que na época da gripe, realmente, esse comportamento se deixa de lado. E se a gente for analisar bem, né, levando-se em conta que a doença é transmitida por gotículas, poxa vida, você inocula na sua cara, né, quem está doente. Então, foi feito assim, só para a gente pensar sobre alguns comportamentos nossos assim. Bem, então por que se vacina anualmente? Né? Por que essa real necessidade de fazer isso? Então a gente sabe que existe uma perda da imunidade ao longo de 6 meses aproximadamente. Tem estudos mostrando que em determinadas idades isso chega a 1 mês, às vezes até 2 semanas os pacientes não conseguem manter os anticorpos, mas a média é de 6 meses. E nós sabemos também que quando há a vacinação anual, a taxa de óbito reduz e também a imunidade se mantém de uma maneira otimizada. Para você ter ideia, seja, né, muda de 41% a 75% a redução da mortalidade quando a vacina é feita anualmente. Bem, nós temos no mercado atualmente 2 vacinas, né, a trivalente e a quadrivalente. Dentro da vacina trivalente existe aquela cepa H3N2 que sofreu uma mutação no ano anterior para esse ano. A vantagem que nós tivemos, e aí também é questionável, é que as vacinas começam no hemisfério sul. Então, primeiro se vacina no hemisfério sul, e a mesma vacina que nós tomamos aqui, o hemisfério norte vai tomar no final do ano, não é o contrário. Então, eles tiveram essa mutação no ano passado, que a eficácia caiu para 18%, então foi bastante importante. E aí nós já recebemos, então, a vacina mutada. Então, teoricamente, nós levamos vantagem. Né? Mas também fomos a cobaia, se funcionou ou não. Bem, e no mercado também esse ano tem a vacina tetravalente ou quadrivalente, que foi adicionado nela um segundo vírus do tipo B, né, da linhagem que chama Yamagata e da linhagem Vitória. Sabe-se que, bom, aí muitas pessoas questionam, né, mas por que usar quadrivalente se até agora foi a vacina com um sorotipo a menos? Sabe-se que 42% dos casos de influenza foram causados pelo vírus da linhagem B. Então, teoricamente, quem está usando a vacina trivalente está muito menos protegido. Eu não saberia exatamente dizer por que só foi incluído agora essa vacina, realmente não sei. Não sei se você sabe isso. Então, depois você explica, realmente não sei. Mas eu imagino que, levando-se em conta esse número, a gente acaba acreditando que realmente vale a pena usar a 4. A diferença entre valores não é grande. Eu acredito que nas próximas campanhas, muito provavelmente, vai haver só a vacina quadrivalente. Bem, a
vacina da gripe é uma vacina inativada, né? Isso é bastante importante, porque ela é uma vacina bastante segura. Ela pode ser usada, deve ser usada, né, em grávidas, em crianças, em idosos, em imunodeprimidos. A gente fica muito receoso, assim, né? A gente fala, poxa, mas eu vou fazer vacina grávida. Sim, a vacina grávida é a pessoa que na época, inclusive, tem maior taxa de mortalidade. E imunocomprometidos da mesma forma, deve ser feita uma vacina continuada. E naturalmente, o perfil de segurança, como disse anteriormente, ele é bem alto. Então, não tenha medo, vacine as pessoas. Bom, as principais reações adversas, inicialmente a dor local, eu vou dizer por mim agora, eu não achei que eu tanto assim, nossa, eu não achei que eu. Realmente, alguns sintomas flu-like assim, podem aparecer, mas são bastante leves. Então, um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de mal-estar pode ocorrer. Uma coisa interessante que a própria Fernanda estava me chamando a atenção agora há pouco é que as mães, todos os pais, toleram os efeitos colaterais das vacinas nas crianças. É só uma febrinha, toma lá um tirador, pronto. E os outros não toleram efeito colateral. Então, isso é algo que a gente pensar também. Se a gente tolera nos nossos filhos, né, poxa vida, eu acho que não vai matar ninguém, ramificar o que mostrar, para justamente evitar uma síndrome respiratória contaminada. Bom, as contraindicações formais seria a alergia prévia à própria vacina. A segunda é aquelas pessoas que são alérgicas ao ovo, às proteínas do ovo, à albumina, porque as vacinas são inoculadas ao ovo, né? Então tem albumina no final. História prévia de Guillain-Barré, isso tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? A vacina formulada pela indústria Sanofi e pela GSK tem uma diferença de idade, então a clínica tem que prestar bastante atenção. Bem, só um pontinho aqui em especial, a história da síndrome de Guillain-Barré, né? Então ela é uma doença neurológica bastante grave, com bastante sequelas. Então tem muita gente que fala assim, não, mas olha, isso para mim Guillain-Barré e tudo mais. Bem, segundo as fontes que eu estudei, vejam, no pior dos casos, existe incidência de dois casos em 1 milhão de idosos. 1 milhão de idosos. 2 casos. E esse número é questionável ainda. Sabe? Questionável. Então, de maneira nenhuma se justifica a não vacinação por causa da possibilidade remota da síndrome de Guillain-Barré. E olha, gente, uma coisa que eu fico, claro, a gente tem que ter paciência, mas olha, os pacientes pensam, olha onde chega. O paciente se no consultório, eu entrei que tomasse gripe, o paciente nefropata, tomasse vacina da gripe, o paciente nefropata grave. Não, doutor, não vou vacinar a história daquela doença do Guillain-Barré, pode me deixar. Então, assim, claro, você explica, a pessoa acabou se convencendo de uma vacina, mas é incrível como a opinião pública das pessoas leigas acaba sendo muito mais forte do que você que se preparou para falar que não assume responsabilidade pelo ato vacinal. Né? Então, realmente, é seguro. A vacinação no Brasil começou mais pouco tempo, mas fora já é feito. Bem, então, agora eu vou... Como é que eu estou de tempo aí? A segunda parte em relação à doença pneumocócica e o impacto da prevenção. Né? Bem, temos aqui então a nossa estrela da manhã, desculpa, Fer, mas o pneumococo é o cara. Né? Então, realmente, o pneumococo é uma das principais causas de pneumonia tigrana na comunidade, de meningite e de bacteriemia de uma maneira geral. Lembrando que o pneumococo pode causar endocardite, pode causar infecções articulares, entre outras doenças. Né? Veja, o pneumococo ele tem uma cápsula polissacarídica que também é o que define os protipos, são vários, são aproximadamente 90 catalogados, se não me engano. É o que funciona no fator de virulência, é o alvo da vacina. Né? Existe realmente a resistência ao streptococcus, é uma preocupação mundial, embora ainda se tenha uma vantagem especial nele, que apesar de algumas cepas apresentarem resistência, elas ainda podem ser tratadas com doses mais altas desses antibióticos que até então são resistentes. Porém, já existe resistência, baixa resistência.
E algo também que nos chamou muita atenção é que ele é um patógeno que está presente na nossa nasofaringe. Então, tem algumas implicações por causa disso que, se der tempo, eu gostaria de abordar. Então, vejam lá. Eu vou fazer muitas vezes um paralelo entre a influenza e o pneumococo, até porque eles estão juntos em grandes infecções. Vocês observem que acima de 65 anos, então, nós temos um número de aproximadamente 60 casos de hospitalização a cada 100 mil indivíduos acima de 65 anos contaminados pela influenza. E pelo pneumococo, esse número sobe para 73. Curitiba tem 2 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Claro que a gente não tem análise estatística aqui, como infelizmente outros países têm, mas se a gente fizer uma conta rápida, a gente vai ver que existem mais de aproximadamente 1.500 pessoas internadas por doença pneumocócica só na nossa cidade. Né? Isso é muita gente, sem contar as complicações inerentes a cada infecção. Existe uma relação bastante importante entre a influenza, a infecção pela influenza e a infecção pelo streptopneumônio. Então, veja, uma vez que você fique contaminado pelo vírus, e o grande problema de cepas do vírus influenza é que eles têm uma afinidade muito importante pelos receptores alveolares, por isso que eles tinham uma grande morbidade, né? Por isso que as pessoas acabavam entubadas em UTI com síndrome respiratória aguda grave. Porque realmente elas entraram em insuficiência respiratória por conta disso. Existe uma inflamação alveolar bastante importante, e aí realmente não tinha o que se fazer. Mas, de uma maneira geral, o vírus influenza causa uma destruição do utério respiratório, isso expõe a membrana basal. Consequentemente, existe uma maior adesão das bactérias com o comprometimento da ação bactericida. Logo, aumenta a suscetibilidade do streptococo, causando infecção. E também o vírus influenza, para ajudar ainda, né, ele causa um comprometimento da função das células imunológicas, como os neutrófilos e os macrófagos. Dentro dos nossos alvéolos, nós temos